É isso aí, meus queridos. Você que chegou agora, paz seja contigo. Agora vamos começar esse tema muito maravilhoso, a besta que surgiu da terra. É isso mesmo, irmão Nathaniel? Amém. Afirmativo, então, deixa a minha saudação para vocês. Pai seja convosco. E estamos aqui com essa abençoada programação e dando continuidade. Estudamos ali sobre a besta que saiu das águas. Então, dessa forma, você entendeu que águas representa povo, multidões, nações e línguas. Então é nesse sentido mesmo. E vamos agora observar a besta, trata-se do Império Romano. Então nós vamos agora observar a besta que surgiu da terra, o que significa isso. Amém, pastor Medeiros. Amém. Então vamos ler Apocalipse 14, versículo 6 ao 12. Amém, graças a Deus, com certeza. Vamos colaborando aqui o entendimento. Então, em nome de Jesus, já vou procurar esse versículo e você preste muito bem atenção para aprender. Então, para aprender tem que ter atenção. Então, acompanhe os versículos na tela em nome de Jesus. Diz: E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo. 7. Dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. 8. Outro anjo seguiu dizendo: Caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações eu a beber do vinho da ira da sua fornicação. 9. Seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão. 10. Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante do santo anjo e diante do Cordeiro. 11. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, o que não tem repouso nem dia e nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui são os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Então aqui está a paciência dos santos, dos que guardaram os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Quer dizer, o que provar de alguma doutrina, né, ou seguir alguma doutrina que foi dada pela besta, pelo falso profeta, também beberá, né, do vinho da ira, porque receberam a sua marca. Então, meus queridos, sabemos que a marca da besta são falsos ensinamentos, falsas doutrinas. E você está atento? É como diz a palavra do Senhor, né? Também viu uma besta que tinha o que, irmão Natanael? Apocalipse 13, versículo 3, diz o que lá? Amém. Leu agora mesmo, então você preste bem atenção, graças a Deus. Vou ler aqui na Bíblia Online para os irmãos acompanharem em nome de Jesus. Então diz aqui o seguinte: E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Eita, então assim, a cabeça que foi ferida de morte. Também nós vimos também que o estudo anterior que fala, né, do Império Romano, que ele dominava sobre o povo da terra e era totalmente pagã. Mas essa besta que foi ferida de morte, né, que surgiu outra que é da terra, essa aí já veio disfarçada de cristianismo. Então nós vamos continuar estudando sobre esse assunto, para que os irmãos possam entender. Irmão Nathaniel, tem alguma pergunta?
Amém, pastor Medeiros. Nós temos a nossa primeira pergunta para que você entenda. É a seguinte: o que simboliza o mar ou muitas águas, de onde saiu a primeira besta, pastor Medeiros? Pronto, Apocalipse 17:15. Amém, é para já, então, graças a Deus. Vamos aqui buscando da palavra do nosso Deus, agora em Apocalipse. Então, vamos mais. Apocalipse 17:15, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Então, diz aqui o seguinte, vamos lá. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, e multidões, e nações, e línguas. Apocalipse 13:1. Amém, graças a Deus, é para já. Vamos seguir a sequência. Então, observar, diz mais: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Pronto, então sabemos que a primeira besta ela foi formada, né, foi entre multidões, mas não fala que ela adorava ou seguia a Cristo, né, disfarçada. Essa aí era totalmente pagã. Roma, né, que veio pelo Império Romano, César Augusto e outros demais que surgiram, e eles fizeram o que eles bem parecia, como fala do bode peludo lá de Daniel capítulo 7. Então nós vamos aqui entender mais que a besta que surgiu das águas, que foi cortado, né, que ferida de morte, ela surgiu da terra porque já estava formada. Quer dizer, os romanos, né, os romanos que dominavam, ela também surgiu do meio do Império Romano. Então nós vamos entender esse estudo bem a fundo, né, não é isso, irmão Nathaniel? E ser esclarecido, porque a primeira besta, né, ela surgiu do mar. Tinha 7 cabeças, quer dizer, mar, que refere aqui povos, multidões de pessoas, e a besta que foi ferida de morte também, e que que foi levantada da terra, ela já surgiu do meio do povo, né? Através de política, através de muitas pequenas guerras, lutas, e foi fragmentado o Império Romano, foi se destruindo aos poucos, divididos em vários reinos, e aí foi preciso ali, né, foi cortado a cabeça dela, o poder, né, significa o poder, e aí surgiu o mais frágil, né, mas também muito feroz e disfarçada. Vamos lá, irmão Nathaniel, tem mais pergunta? Amém, pastor Medeiros, nós temos sim pergunta que não falta. Amém, então vamos lá. A segunda pergunta diz: o que simboliza a terra nesta profecia, pastor Medeiros? O que simboliza a terra nesta profecia? Realmente, vamos lá, Apocalipse 13, versículo 11 e 12. Amém, então diz o seguinte: e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhante aos de um cordeiro, e falava como um dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Pronto, então a primeira besta, ela surgiu do mar, né, veio com 7 cabeças, mas só que aí foi se desfazendo, se destruindo, não houve união entre eles, e foi os reinos ali, por intermédio já do século, entrando do século 3 para frente, por século 4, foi ali fragmentado. Então essa besta que surgiu da terra, ela já veio através de pequenas guerras e guerras eternas, né? Fala que ela foi ferida, mas ela fez que todos os outros se prostrassem diante dela, os que
tinha já a marca da besta, os que já eram sinalizados, que já era seguidor da primeira besta. Então a segunda besta só deu o prosseguimento, né, irmão Nathaniel? Não é isso? Realmente, pastor Medeiro, porque praticamente a mesma coisa, o engano. Então diz que exerce o mesmo poder da primeira besta e ela faz com que adore a primeira besta, pastor Medeiro. Então é ali só um encaminhamento para a primeira besta, ainda continua o domínio dela. Corretamente, ela faz que adore a primeira besta, porque o poder romano, ali surgiu o que a gente vai entender mais na frente. Por que ela fez que os demais adorassem a primeira besta, né? E é isso que nós vamos estudar mais. Irmão Nathaniel, fale aí outra pergunta. Bem, agora essa terceira pergunta, pastor Medeiro, com certeza esclarece para os irmãos, é a seguinte: a segunda besta é outro reino ou uma nova fase do Império Romano? Vamos lá. Pronto, Apocalipse 13:12. Amém, para reforçar. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Pronto, Daniel capítulo 7, 14 e 17 e 18. Amém, então vamos aqui para a palavra do nosso Deus. Pronto, Daniel 7, vamos fazer a leitura em nome de Jesus. Você preste atenção para aprender da palavra. Então diz: e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servisse. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. 17. Esses grandes animais são quatro reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão um reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Leu 18, né? Sim. Daniel 2, 4, 4. Pronto, é para agora. Então vamos lá, você preste atenção na palavra do Senhor. Nosso Deus diz aqui o seguinte: mas uns dias desse reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará outro povo, e esmiuçará e consumirá todo esse reino, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Amém. Irmão Nathaniel, pode ler o comentário? Amém, pastor Medeiro. Diz: a segunda besta é a continuação da primeira e se encontra dentro do quarto reino, o Império Romano, sendo que Daniel, na sua visão, viu que após o quarto reino, o animal, quem vai governar é Jesus Cristo, não dando lugar para um quinto reino. Devemos assim compreender que toda a profecia de Apocalipse 13 se refere a diferente aspecto do Império Romano e não outro reino ou império. É isso mesmo, vocês compreenderam aí que não é o quarto reino, é só o prosseguimento do Império Romano, né? Que a besta que surgiu não é um quarto reino. O quarto reino vem através do Jesus Cristo, a qual profetizou, a qual viu ali Daniel, né? Que ele dominará e não passará a outro reino. Então a besta que foi ferida de morte só deu continuidade da primeira besta. Deu para entender aí o que vocês estão ouvindo? Então a primeira besta ela surgiu do Império Romano, a segunda que veio dividido os reinos entre eles, e foi ferido de morte, mas se levantou um, né, que veio disfarçado de cristianismo. E nós vamos entender, né, nós vamos entender mais. Irmão Nathaniel, tem mais pergunta? Com certeza, pastor Medeiro. Vamos lá para aprender a palavra, diz. Quarta pergunta: quantas cabeças tinha a primeira besta e o que aconteceu com uma delas? Pois é, ela tinha 7 cabeças, não é isso? E uma delas foi ferida de morte. Louvado seja Deus. Então vamos lá mais, irmão Nathaniel. Amém. Então ainda fica 6, pastor. É sério demais. Então, quinta pergunta: como estava o Império Romano quando surgiu a segunda besta? Como é que é? Eita, como é que estava ele, né? Estava todo fragmentado, todo bagunçado. Então vamos ver aqui pelo Daniel capítulo
2, verso 40 a 43. Amém. Então, bom demais. Vamos aqui observar a palavra. Então, as profecias se associando. Diz: quanto ao que viste do ferro misturado com parte de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Vamos ver história, né? História mundial, história de Roma. Fala lá um pouco do comentário. Vamos ver lá o que fala essa história, né? Amém. Então diz aqui o comentário, graças a Deus. Diz: as 7 cabeças se pode interpretar como sendo 7 formas de governo dentro da era romana, como a monarquia, república e império. Este último dividido em várias fases. Por fim, o império estava por se acabar devido às batalhas entre o Ocidente e o Oriente, com 2 imperadores. Uma anarquia militar, imperador e soldado, um general procurava matar o outro para se tornar imperador. A cabeça estava ferida de morte, num ritmo que estava o Império Romano se desintegraria brevemente. Pastor Medeiro, que lá dentro de Roma mesmo eles estavam mesmo um contra o outro. Isso mesmo, né? Já dentro de Roma a situação estava feia. Depois que morreu, né, o César, e começou ali outros imperadores, generais governando, um matava o outro, envenenava o outro, era tanta fofoca, tanta guerra, tanta briga, tanta armadilha sobre o poder. O poder, a gente vendo pelas histórias mundiais que as pessoas, por poder, eles fazem de tudo, né, irmão Nathaniel? Eles mentem, eles levantam falso, eles, é possível, matam irmão, irmã, mãe, pai para estar no poder. Porque é isso que o nosso inimigo faz, é colocar um contra os outros. E as pessoas, para se manter no poder, não tinha nem necessidade disso, né? A pessoa já tem o seu bom emprego, a maioria que está ali acompanhando os imperadores, tem seu bom emprego, tem ali sua comida na mesa a tempo, tem suas casas, mas não. Eles almejam o poder de estar ali, sendo o centro da sociedade, o centro da visão de todas as pessoas. E eles não fica feliz só com o cargo que recebe. Então, a maioria começou por isso, né? As pessoas morriam aí quem vai ser o imperador? Ah, você é o melhor. Aí fazia a votação ali pelos senados e muitas vezes o senado colocava aqueles que fosse para o benefício próprio. Então, nós vemos aí o desgaste que veio para se cumprir as profecias, tinha que se cumprir, né? Porque os homens não se entendem. E vamos ver lá o que mais, irmão, que foi ferido de morte. Qual foi outra pergunta? Amém. Então nós temos a 4ª pergunta, diz: quem foi o primeiro imperador da segunda besta e o que usou para se promover? Pronto, então o que foi que ele fez, né? Vamos ver Apocalipse 13:11. Amém. Então, graças a Deus, vamos aqui observando a palavra do Senhor nosso Deus. Você compartilhe, acompanhe essa programação para você aprender em nome de Jesus. Então, eu vou pegar aqui. Então, diz o seguinte: e eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre o seu chifre 10 diademas, sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia, ou melhor, o 11. Então, só um minuto aqui. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. É dizer, que o bichinho tinha semelhança a um cordeiro, né? Tinha 2 chifres, semelhança a um cordeiro, mas ele falava como dragão. Por quê? Porque ele trazia o poder da primeira besta. Ele era arrogante, ele falava porque tinha poder. Ele era disfarçado. Quem era ele, irmão Nathaniel, segundo a história? Amém. Temos aqui o comentário. Nesta ocasião entra em cena o general Constantino, que se torna imperador sob a bandeira do cristianismo. Dessa forma, a chaga mortal de uma das cabeças da besta foi curada e o império restabelecido. A cura da cabeça é o surgimento da segunda besta. A primeira é totalmente pagã e a segunda vem com aparência cristã.
Constantino foi o primeiro imperador romano a se declarar cristão, pastor Medeiros. Então quem conhece a história de Constantino, né? Segundo as histórias, Constantino, ele era o general, foi para a guerra. Então ele disse que viu uma visão no céu de uma cruz e ele pegou e fez ali os escudos, e cada escudo ele colocou o símbolo da cruz, que ele disse que tinha visto essa visão. Então ele ganharam a guerra, portanto ele voltaram crendo que Cristo, né, Jesus, tinha ajudado eles nessa batalha. Portanto ele chegou com essa ideia de cristianismo, mas ele falava como dragão, ele veio disfarçado, 2 chifrinhos como de carneiro, né, como se fosse uma ovelha, mas ele falava como dragão, que ele surgiu da terra, porque ele era general, se tornou imperador, politicamente foi colocado ali como imperador, nomeado pelos senados, que era assim que era feito, mas ele veio disfarçado de cristianismo, de cristão, dizendo ser servo de Deus, mas não tinha nada a ver, né? Não tinha nada a ver com os verdadeiros cristãos. O que mais tem pergunta para finalizar? Amém. Então temos a outra pergunta, pastor Medeiros. Então é a 7ª pergunta. A segunda besta oficializa o cristianismo como religião, mas qual é a doutrina? Eita, qual é a doutrina, irmão Nathaniel? Pode ler comentário? Com certeza, diz: a segunda besta exerce todo o poder a primeira na sua presença, e seu poder continua vindo do dragão, pois a sua boca falava como tal, ainda que por um lado parecia um cordeiro. Isso mostra o fim da perseguição aos cristãos no Império Romano, que adota o cristianismo como religião oficial, porém mantém as doutrinas pagãs do Império Romano pagão. Dessa forma, fazia que os homens continuassem a adorar a primeira besta. A função da segunda besta é induzir aos homens a adoração à autoridade imperial. Ela promove o culto imperial, obrigando as pessoas a adorarem Roma e aos seus imperadores. Assim entendemos que a primeira besta representava a forma do governo e a força militar de Roma, e a segunda representa sua autoridade religiosa de promover a idolatria oficial. Lembre-se que o imperador era considerado um deus para os romanos. É isso mesmo, mas foi bom para os verdadeiros cristãos? Não, não foram bom, porque os verdadeiros cristãos que serviam a Cristo, de verdade, os apóstolos, os cristãos que vieram após os apóstolos, que foi formado ali em Roma por meio de Paulo, Pedro também andou por lá pregando o evangelho. Esses não foram bons para eles, porque tinha que entrar, né, no ofício dos romanos, né, tinha que aceitar a idolatria deles, e para isso foram perseguidos também, de uma forma ou outra foram perseguidos, porque os judeus, os verdadeiros cristãos, era totalmente o ensinamento deles, porque Roma, como a gente se vê hoje, ela continua pregando aí, não é? Mas quais são os ensinamentos deles? Esse ensinamento que tem hoje da Igreja Católica vem de Roma, né? É o prosseguimento que deu o Constantino. Foi ele que abriu porta para o cristianismo disfarçado, pagão. Por que pagão? Porque é disfarçado com imagens dos que serviram a Deus, né? Colocaram lá como se fosse eles, como se fosse eles o que pode ajudar as pessoas em oração, a rogar a Deus. Não tem como, né? Então é uma religião disfarçada. A religião que segue hoje é a mesma que vem da abertura da segunda besta que surgiu da terra. Então só deu prosseguimento. Por quê? Vamos ver lá o que ela foi. Tem mais pergunta para nós entender? Amém, pastor Medeiros. Vamos lá. Quem foi o primeiro a fazer um decreto instituindo o domingo como dia do Senhor? O imperador romano Constantino influenciou fortemente a inclusão de ensino pagãos populares na igreja cristã. A lei da observância do domingo como dia do Senhor foi um decreto feito por Constantino, na finalidade de fazer os cristãos reverenciar o Deus Sol, adorado por ele. Todavia, antes, Constantino estava sob a proteção da divindade padroeira dos imperadores, soldados.
do século anterior deu sol invicto, sol invencível. Pois é, isso está na história também, né? Está nas histórias romanas, a história de Constantino, como surgiu ele, né? Então chegou um momento que Constantino declarou uma lei, né? A observância do domingo como lei, que foi colocado no primeiro dia da semana como adoração ao sol, porque é o que ele já seguia, o protetor, né? Protetor dos romanos. Então ele já adorava então vamos criar aqui uma lei para que todos possam observar. Então, os guardadores do sábado foram felizes com isso? Não, foram infelizes, porque nunca foi fácil para quem observa o dia santo do Senhor. Você vê que a maioria das pessoas continua adorando o Deus Sol, guardando o domingo em vez do sábado. Então, essa religião pagã, ela surgiu de onde? Surgiu da besta que surgiu da terra, da besta que já tinha surgido das águas, das multidões. Ela só deu prosseguimento. Como por isso que eu digo que ela veio disfarçada, irmão Nathaniel, disfarçadamente de cristã, dizendo que era servo de Cristo, mas nunca foi. E como os demais hoje falam, né, que são servos de Deus, são servos de Cristo, não, só deu continuidade o que Constantino fez. Aí foi levantado, né, oficiais católicos, papa, que foram e vieram de lá para cá e ainda estão aí, né? De onde foi essa abertura? De onde foi, irmão Nathaniel? Foi de Constantino lá? Amém. Começou por ele ali a união da igreja com o Estado. Nós observamos que teve essa apostasia conforme profetizado. Então nós observamos a igreja de Deus, ela estava crescendo, ou seja, tinha muita perseguição, mas tinha muitas pessoas que aceitaram a fé. E com isso nós observamos essa outra besta que surgiu. Ela foi pior do que a primeira, porque ela trouxe a adoração à primeira besta, mas também disfarçada, e hoje é um grande engano, ou seja, o dragão ali, a voz era de dragão, mas a aparência de cordeiro. Então nós observamos que muitos da igreja de Deus, eles deixaram a verdadeira fé para se aliar a Roma, para adorar a primeira besta, porque é a mesma doutrina, pastor Medeiro, conforme nós lemos aqui, acerca da adoração que continua, ou seja, ali é colocado o primeiro dia da semana como um dia santo, um dia na qual se deveria descansar, e deixando o sábado, o sétimo dia. Então essa besta realmente ela mudou o tempo, mudou a lei do nosso Deus, e até hoje muitas pessoas adoram essa besta, ou seja, adoram a primeira besta e dizem que não adora, mas pela doutrina e ensinamento tem a marca da besta, que o sinal de Deus que Deus colocou é o sábado. Pela escritura é o sábado, não tem outro dia. E assim todos os mandamentos de Deus identificam o povo de Deus, e aqueles que não guardam têm a marca da besta. Pois é, Jesus já tinha advertido muito sobre os falsos profetas, né, que vinha vestido de ovelha, mas dentro dele era como dragão, né? Era disfarçadamente ovelha, mas ele era totalmente disfarçado, como a gente vê hoje. Sabemos que toda a palavra de Deus é verdadeira. Sobre isso, Jesus tinha falado sobre isso, né, irmão Nathaniel? Sobre cuidado com os falsos profetas, né, que vinha disfarçado de ovelha, mas por dentro era lobo devorador, né? Então, amém. Mateus 7,15. Pronto, Mateus 7,15. Estava procurando, né? Mas graças a Deus, Natanael encontrou Mateus 7,15, né? Como é que diz aí, irmão Nathaniel? Amém. Então diz o seguinte, vou colocar aqui na tela para os irmãos verem, ô glória. Diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pronto, Jesus já advertiu, né? Já dando prosseguimento ali
do que surgiu a besta com 2 chifres semelhante ao carneiro, mas falava como o dragão. Aqui Jesus já estava no Império, naquela época, o Império Romano, já reinava, e Jesus advertiu sobre isso, que ia surgir isso aí, cuidado com os falsos profetas, né? Cautelai, que eles vêm vestidos de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. É o que a gente vê hoje. Não adianta, né, a gente querer omitir. Muitas pessoas aceitam a forma de adoração, mas Deus não aceita. Deus não aceita essas adorações de guarda do domingo, festas pagãs festa que não acaba mais. Tem festa para tudo, né? Para cada Deus tem uma festa, e são festas que a maioria das festas são com orgias, né? Bebida, muita prostituição, muita coisa. Então Jesus já tinha advertido sobre isso. Então é o que nós deixamos aqui para você, que Deus possa iluminar o teu coração. Espero que sirva de apoio para vocês essa palavra. Que Deus abençoe. Até a próxima programação. Paz seja convosco. Amém. Também a minha oração, paz seja convosco.